Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do canal do Leandro Dias. Essa é minha página no Facebook, Leandro Dias Fotógrafo em Paris. Quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, dá uma curtida lá. E esse é meu site, fotografoemparis.com, www.fotografoemparis.com, que através do meu site vocês vão também poder acompanhar o meu portfólio e conhecer um pouco mais do meu trabalho. Quem quiser, inclusive, vir a Paris para ser fotografado aqui, será um grande prazer receber vocês, ok? Muito bem, esse vídeo nós vamos falar sobre um assunto muito importante que realmente chama muita atenção, que é ainda a respeito da abertura do diafragma, a relação que existe entre a quantidade de luz e a abertura do diafragma, e nós vamos falar muito sobre EV. O EV, pontos de EV, que vocês já estão vendo muito, ouvem muito falar sobre isso, e às vezes é um pouco difícil de entender. Eu espero que a partir desse vídeo vocês compreendam bem isso daí, ok? Muito bem, começar por um conceito que todo mundo já sabe, mas é bom reforçar, que quanto maior o valor de F, quanto maior o valor de F, menor será a abertura do diafragma. Então aqui a gente tem uma tabela, os desenhos que mostram um pouco essa relação. O F2, aqui a gente tem essa abertura, que é uma abertura enorme, tem o dobro de luz que o F2.8. Então 2.8 tem a metade de luz, por consequência também, né, lógico, do que F2. F4, a metade que 2.2, 2.2, o dobro de luz que F4. Desculpe. E assim sucessivamente até chegar em F22. Então, sempre o valor que é maior, né, tem uma quantidade de luz menor, é uma relação inversa. Então, muito importante a gente realmente ter esse conceito, né, para quem ainda não tinha, tem que guardar isso, né, que é uma relação inversa. Quanto maior o F, menor a abertura, menor a quantidade de luz. E a relação desses valores aqui, que são valores que a gente precisa decorar, certo? Eu aconselho realmente vocês a decorarem, é muito importante essa sequência. 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16 e 22. Então vocês decorarem que 22 tem a metade de luz que em 16, que tem a metade que em 11, 11 tem a metade de 8, 8 tem a metade de 5.6, 4 tem a metade de luz que 2.8 e 2.8 a metade que 2. Então é muito importante. E, né, invertendo também a mesma coisa. 4 tem o dobro de luz que 5.6, que tem o dobro de luz do que 8. Desculpe mais uma vez. Então, essa relação realmente ela é importantíssima aí dentro da fotografia. Quando a gente começa também a falar sobre isso, entra o conceito de EV. O EV, um ponto de EV, equivale a você dobrar ou dividir a quantidade de luz por 2. Então, se eu estou em F4 e passo para 5.6, eu estou perdendo um EV porque eu estou diminuindo a quantidade de luz e eu estou dividindo a quantidade de luz por 2. Então, essa variação, muito importante entender que é a variação, eu tenho uma variação de 4 para 5.6, isso vai implicar em um ponto de EV, no caso aqui na perda de um EV, ou seja, eu dividi a quantidade de luz por 2, certo? Então, a cada EV, nós temos uma relação de dobro da quantidade de luz ou a metade da quantidade de luz. Guardem muito isso, olha, sempre o número de EV está relacionado com a potência de 2. O que isso significa, Leandro? Por exemplo, se eu tenho aqui, eu tenho, por exemplo, F4 e quero chegar em F22. Quantos EVs nós vamos perder? Nós vamos variar, por exemplo, de 4 para 5.6, 1 EV. Até 8, 2 EVs. Até 11, 3 EVs. Até 16,
4 EVs. Até 22, 5 EVs. Então, se a gente pegar a potência de 2, que é 2 elevado a 5, que nós vamos ter igual a 32, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? 2 elevado a 5 é 32. Então, eu tenho 32 vezes menos luz aqui do que em F4. 1, 2, 3, 4, 5. 2 elevado a 5, 32. Então, vamos tentar lembrar sempre dessa relação da potência de 2 aí, em relação à quantidade de EVs, para a gente ter exatamente a proporção de luz em relação às aberturas. Parece muito complexo no começo, mas eu vou continuar falando isso até o final do vídeo. Eu sei realmente que é muito difícil, é matemática, e a gente realmente precisa entender bem isso daí. Vamos para uma próxima tabela, onde nós vamos ter essa coluna aqui verde, que é a coluna dos valores principais que a gente precisa decorar. Antes a gente estava começando de 2 até 22, essa tabela já está mostrando de 1 até 64, e esses valores aqui intermediários, né, que eu vou explicar também. Mas o importante é a gente entender que de 1 para 4 tem o dobro de luz em 1 do que em 4. 1.4 para 2 tem o dobro de luz em 2 do que em 1.4 do que em 2. E assim sucessivamente até chegar em 64, certo? Cada alteração que eu faço aqui, se eu mudo de 1 para 1.4, eu estou tendo uma variação de 1 ponto de EV, certo? 1 ponto de EV. Então, de 1 para 1.4, 1 ponto de EV. De 1.4 para 2, 1 ponto de EV também, certo? Isso significa que eu estou perdendo 1 ponto de EV, porque eu estou dividindo a luz por 2. Então, eu tenho menos 1 ponto de EV. Se eu estou de 2 para 8, eu tenho 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos a menos de EV. E se a gente entrar para a potência de 2, 2 elevado a 4, que é o número de pontos, é sempre 2 elevado a n. N vai ser simbolizado como o número de EVs. Eu tenho 2 elevado a 4, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Ou seja, eu tenho 16 vezes menos luz em 8 do que 1, 2, 3, 4, do que em 2. Certo? Então, muito importante no começo, eu repito, parece ser um pouco mais complexo. Depois vocês vão pegando o jeito e vocês vão ficar craque nisso daí. Olha só, do 22 para o 4. Do 22 para o 4, eu tenho quantos pontos de EVs? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos de EVs. Isso quer dizer que eu estou multiplicando a minha quantidade de luz por quanto? Eu estou aumentando os 5 pontos de EVs. Eu vou pegar 2 elevado a n, que é 2 elevado a 5, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? Que dá 32. Eu tenho 32 vezes mais luz em 4 do que em 22. Ok? Então, realmente, repito, parece ser difícil no começo só, tá, gente? Depois vai ficando mais fácil vocês entenderem isso daí. Então, esses valores aqui, é importante a gente decorar, Leandro? É muito importante, tá? 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 44 e 64 são os valores mais importantes para a gente decorar das aberturas dos diafragmas. E a gente tem que sempre, quando eu pulo de uma casa apenas, né? Por exemplo, aqui do 2.8 para o 4, pulei uma casa. Então, aqui nesse caso, eu estou perdendo um EV porque eu aumentei o número do F. Estou diminuindo a quantidade de luz e estou dividindo a quantidade de luz por 2. Perdi um EV. Ok? O que isso representa no meu fotômetro?
Aqui a gente tem o fotômetro. Então, quando eu digo que eu perdi um ponto de EV, o que vai acontecer aqui com o meu marcador do fotômetro vai vir aqui para -1, certo? Então, quando ele vem aqui para o -1, isso quer dizer que eu perdi um ponto de EV, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui no 4 e fui para o 8, eu estou perdendo 2 pontos de EV. Então, é como se eu estivesse marcando aqui, olha, desculpa, como se eu estivesse marcando aqui, estou perdendo 2 pontos, estava aqui no 4, não é? Aí vou chegar aqui em -2, ok? Então, que equivale aqui no caso a abertura 8. Então, aqui no caso, olha, ele chegou aqui em 5.6, -1, e em 8, -2, ok? Muito bem. E esses outros valores aqui intermediários, né? Se a gente seguir essa sequência numérica 1, 1.1, 1.2, são os valores, são os terços, né? Então, entre os valores que nós temos aqui, que a gente vai decorar aí dessa tabela, ok? Então, cada valor desse aqui é um terço de EV. Então, se eu, por exemplo, estou em 2 e vou para 2.2, eu estou diminuindo um terço de EV, certo? Se eu vou para 2.5, eu estou diminuindo 2 terços de EVs. E se eu vou para 2.8, eu vou diminuir 3 terços de EVs, que equivale a -1 ponto. 3 terços é um inteiro. Então, aí, nesse caso, eu diminuo 1 ponto de EV. Ok? Então, de 2 para 2.8, eu caio 1 ponto de EV. E assim sucessivamente. De 5.6 para 6.4, eu perco um terço de novo de EV. Esses valores aqui não precisam de a gente decorar. Mas se vocês forem ver realmente na câmera de vocês, peguem a câmera, cada mexida que vocês têm no disco que altera, que varia o diafragma, cada mexida equivale a um desses valores aqui, certo? Então, vou falar assim, tac, que você mexe no seu disco, equivale a 1 terço de EV. Se eu mexo 3 vezes, se eu dou tac, tac, tac no disco, sempre eu vou estar alterando 1 ponto de EV. Isso é interessante. Então, se eu estou lá, por exemplo, não importa onde, tá? Eu posso estar inclusive nesses valores que não estão aqui em verde. Posso estar aqui, por exemplo, no 5, certo? Se eu estou na abertura 5, coloquem aí para vocês verem. Mexi, tac, 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 fui para 7.2, aumentei aqui também, desculpa, diminuí aqui no caso, né? Estou diminuindo a quantidade de luz, diminuí um EV, ok? Então, aí nesse caso aqui vai marcar no meu fotômetro, olha, quando eu mexo tac, 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 cheguei no -1, ok? Então, é muito interessante, aqui eu vou falar daqui a pouquinho sobre como é que a gente pode praticar isso aqui no simulador, né? Mas voltando aqui, olha, esse valor, por exemplo, 7.2 em relação a 10, ele tem uma diferença de 1 EV, é -1 EV. O valor 12 para 18 é -1 EV, olha, tac, tac, tac. A ordem aqui é a ordem numérica, tá, gente? Então, aqui no caso de 1, 1.1, 1.2 passa para a próxima fila 1.4, 1.6, 1.8, seguindo nessa ordem, certo? A ordem de leitura numérica crescente. Então, é simples, no começo parece ser um pouco mais difícil, mas entender bem essa relação. Quantidade de luz e abertura do diafragma. No próximo vídeo eu vou falar para vocês essa relação que existe, quantidade de luz e velocidade, quantidade de luz, a velocidade do obturador, e quantidade de luz e ISO, que são relações mais simples. Eu comecei pela mais complexa, que é pela abertura do diafragma, mas as relações no ISO e na velocidade são bem mais simples, ok? No caso do diafragma, por ser uma abertura circular, ela exige um entendimento um pouco mais complexo. A questão numérica ela é um pouco mais complexa. A matemática aqui ela é um pouco mais complexa. Mas não passa disso,
ok? A gente decorando esses valores aqui em verde, a gente já sabe que esses valores em verde, cada número da sequência, se eu vario de um número para o próximo, eu vou multiplicar a quantidade de luz por 2 ou vou dividir a quantidade de luz por 2, certo? E, ao mesmo tempo, estou variando os EVs, ok? Muito bem. Aqui, então, no simulador, eu já falei sobre o simulador, inclusive, nos vídeos anteriores. Pratiquem aqui em relação a isso que a gente está falando. Por exemplo, se eu tenho aqui um F8, certo? Então, nós vamos mexer mais só nele, né, no F, né, que essa aula foi relativa à abertura do diafragma. Se eu passo, por exemplo, vamos lá, vamos diminuir aqui. Deixa eu colocar no modo manual, para a gente poder mexer. Muito bem. Então, olha lá, se eu mexo para o valor 7.1, observem na minha tabela que eu tenho lá 8, aqui 7.2, existem variações, tá? Tem câmeras que mexem nesse valor 7.2, 7.1, mas são os valores aproximados, tá? Então, aqui no caso, 7.1, 6.3, 5.6. Esses valores sempre são os fixos, olha. Esses valores em verde são sempre os mesmos, tá? Então, eu estava, por exemplo, no 8 e passei para o 5.6. O que aconteceu? Eu ganhei um ponto de EV. Então, se a gente for lá no nosso simulador, o que aconteceu? Olha, foi para 1+, ok? Então, eu vou deixar o simulador para vocês praticarem isso daí, mexendo apenas na abertura. Eu posso ter essa variação, olha, na abertura, ok? Então, à medida que vocês forem mexendo aqui, vai alterando o fotômetro. Então é interessante vocês verem, olha só, se eu for aqui no 8, como eu estava no 8, está zerado no 8, tá? Se eu for, por exemplo, para o 11, F11, eu perdi aqui um ponto de EV. Olha lá, se eu for pegar 8 para 11, eu perdi um ponto de EV. Para eu perder o próximo ponto de EV, eu tenho que ir para 16. Então aqui, olha, rapidamente, eu já indo para o 16, vocês vão ver que eu perdi menos 2 pontos, ok? Então, pratiquem isso daí. Na próxima aula, como eu disse, eu vou mostrar para vocês a relação de luz, da quantidade de luz e a velocidade, e também a relação quantidade de luz ISO, certo? Que aí nós vamos realmente dominar esse assunto todo. E aí realmente a gente pode estar preparado para poder controlar isso na câmera, tá bom? Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado do vídeo e pratiquem bem isso daí e relembrem bastante essa questão toda e decorem esses valores aí, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.